Meus amados irmãos, abramos as nossas Bíblias em Apocalipse, no capítulo 6. Apocalipse, no capítulo 6. A nossa ênfase hoje são os capítulos 6 e 8 de Apocalipse. Glória a Deus. E assim que terminarmos uma exposição mais superficial, porém mais extensa, nós vamos voltar nos assuntos conforme as perguntas. As perguntas que os irmãos colocarem, postarem ao vivo. A irmã Alessandra manda nota ali. A irmã Alessandra manda nota. Talvez a gente não consiga hoje, mas vamos tentar atender o máximo possível. Apocalipse capítulo 6. Diz assim a palavra de Deus. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. Olhei, eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem e vê. E assim sucessivamente. No segundo selo saiu um cavalo vermelho, ele viu um cavalo vermelho, né? No terceiro selo, um terceiro animal, um cavalo preto. No quarto selo, também um quarto animal, um cavalo amarelo. E assim por diante. Nós já oramos e vamos iniciar. 2 pontos fundamentais. Como podemos ouvir a voz de Deus? A voz do Senhor está manifesta de várias maneiras diferentes. Na criação, no elemento profético. Mas existe um elemento incondicional e infalível, chamado a palavra inspirada de Deus. Nas minhas mãos e nas suas mãos está a tradução da palavra inspirada para o português. Então, quando nós lemos a Escritura Sagrada, nós ouvimos a voz de Deus. Por isso, o melhor método para investigar Apocalipse está em João 5,39. Também para investigar o Antigo Testamento, o Novo. Todos os 39 livros inspirados por Deus, cada um dos seus 1139 capítulos, todos os versículos, todos eles. O melhor método para conhecê-los é examinar o texto. Observe que Jesus não disse, examinai a palavra dos meus pastores. Ele disse, examinai as Escrituras. O apóstolo Paulo, olha que o apóstolo Paulo era um homem irrepreensível, digamos assim. Tinha suas falhas, tinha seus momentos, digamos, ruins. Mas o apóstolo Paulo foi escolhido por Deus para registrar. Ele foi um dos 40 profetas, aproximadamente, usados pelo Espírito Santo para registrar a palavra do Senhor. E ele próprio, pregando em Atos capítulo 17, versículo 11, os cristãos que estavam em Bereia conferiam nas Escrituras se o que ele falava era crível, merecia confiança. Então é importante, meus irmãos, nós não ficarmos assim perguntando, pastor, isso é certo, isso é errado. O pastor até pode responder, mas a palavra de Deus escrita é que vai ser a última revelação, a mais importante. Por isso, amados, explique a palavra de Deus para alguém. Por isso, amados, pergunte ao pastor onde está escrito aquilo que ele está dizendo. Porque o que vai determinar se nós seremos salvos ou não é a palavra. Em João 12:48, Jesus disse, eu a ninguém julgo, mas a palavra que tenho pregado, essa há de julgar a todos no último dia. Então nós devemos examinar o texto, e esse é o método que utilizaremos. Nós examinaremos o texto sagrado. A partir do texto sagrado é que cada um pode abrir a mente e construir as suas compreensões. Amém? Então vamos lá. Primeira pergunta. O coronavírus é um sinal da volta de Jesus? Sim, meu irmão. As pestes são um sinal para a volta de Jesus. Segunda pergunta. As pestes, assim como as guerras, terremotos, assim como os reinos, o encaminhamento para o governo mundial do anticristo, né? Segunda pergunta. Os selos já foram abertos? Lembra do método? Nós falamos que precisamos examinar o texto, para que tenhamos uma fé na Escritura.
Então vamos lá. Os selos, eles vêm antes das trombetas. Porque primeiro eu tenho os selos, no capítulo 6 de Apocalipse. Uma boa pergunta. Depois eu tenho as trombetas, no capítulo 7. E depois eu tenho as taças da ira de Deus adiante. Ali após o capítulo 16. E a trombeta da volta de Jesus. As pessoas também perguntam, será que uma daquelas trombetas de Apocalipse está relacionada à trombeta do arrebatamento da igreja? Olha, irmãos, voltando ao método do texto, eu sei que você quer uma resposta pronta, mas por favor tenha paciência comigo. Eu preciso te ensinar a pescar. Depois eu vou te dar o peixe. Veja só. Se nós lêssemos cada trombeta de Apocalipse, onde estão escritas? Estão em Apocalipse capítulo 8, por favor anote aí, ou abra sua Bíblia. Versículo 7, primeira trombeta. Versículo 8, segunda trombeta. Versículo 10, terceira trombeta. Versículo 12, quarta trombeta. Apocalipse capítulo 9, versículo 1, quinta trombeta. Apocalipse capítulo 9, versículo, aleluias, 13, sexta trombeta. E a 7 vem depois. Nenhuma delas fala de arrebatamento da igreja. Todas elas falam de eventos com digital, mostrando onde, o que, quando e como, e nenhuma delas fala de arrebatamento. Transportar qualquer uma das 7 trombetas para a ideia de arrebatamento é adultério do texto. É prostituir o texto. E basta que você leia o texto. Qualquer pessoa alfabetizada em português destrói essa mentira. Por quê? Porque ele vai ler o que diz a Bíblia. E nada diz de arrebatamento nas trombetas de Apocalipse. A trombeta é associada ao arrebatamento em 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 50 ao versículo 54. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17. E deve ser associado ao arrebatamento não as trombetas de Apocalipse, mas o elemento trombeta, porque o elemento profético trombeta significa eis uma grande mudança, eis uma chegada repentina, eis uma transformação. Não é em vão que a Escritura diz em Mateus 25:6, à meia-noite, saiu um grito, saiu um clamor, eis o noivo está chegando. Trombeta nas Escrituras demonstra sinal de mudança repentina, sinal de combate repentino, sinal de emergência, de urgência repentina. E lá em 1 Coríntios capítulo 15, já que nós estamos usando a Bíblia como instrumento verificador do texto, se você ler comigo rapidamente, tentando não atrasar, mas também tentando ser claro, 1 Coríntios capítulo 15, observe que eu estou lendo a Bíblia. Esse é o método. Capítulo 15, versículo 51. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante o soar da última trombeta. Porque a trombeta soará. Então, aqui está falando que, imediatamente, no arrebatamento, nós ouviremos uma trombeta. Os salvos ouvirão uma trombeta. A trombeta soará. Essa é a última trombeta da época da graça, não é a última trombeta de Apocalipse. Não confundir as trombetas das cartas paulinas com a trombeta de Apocalipse. Apocalipse é um caso extra, é um caso diferente. Quando se abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por meia hora. O apóstolo João viu um anjo que trazia um incensário, e esse incensário foi misturado com as orações dos santos. Esse incensário foi derramado sobre a terra, e houve terremotos, e houve cataclismas, e houve tragédias. E então João viu 7 anjos, e cada anjo tinha uma trombeta na mão, e cada anjo tocou a sua trombeta. Isso são as trombetas do Apocalipse. Ok, meus irmãos? Que vem após o selo. Os selos vêm antes das trombetas do Apocalipse. Não é possível que se toque a primeira trombeta do Apocalipse sem ter aberto todos os selos. Porque o 7º selo mostra os 7 anjos que tocarão suas trombetas. Os irmãos, entendem essas...
Desde o arrebatamento e a volta de Cristo. Sim, então, por gentileza. A igreja foi arrebatada. Jesus voltou. Mas nós estamos escutando uma trombeta nesse momento do arrebatamento. E aí, algumas pessoas perguntam, isso tem a ver com as trombetas do Apocalipse? Não tem. Imediatamente após o arrebatamento, ocorre a abertura do primeiro selo. Todavia, para que possamos ter certeza disso, precisamos ler o texto. Então vamos ao texto? Vamos lá, amados? Apocalipse capítulo 6, foi lido hoje, nos traz que assim que houve a abertura do primeiro selo, foi visto um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, foi-lhe dado uma coroa, saiu vitorioso para vencer. Então não pode ser Jesus, porque saiu para vencer. Jesus já venceu. É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 18 diz: eis que tenho nas minhas mãos as chaves da morte e do inferno. O que era, é e há de vir. E um outro detalhe, Jesus está no trono. Jesus já é visto no trono ao lado do Pai. Então ele não pode ser esse cavalo branco. Esse cavalo branco tem um arco. E foi-lhe dado uma coroa. Então quem seria esse cavalo branco? O anticristo. O segundo cavalo vermelho, o segundo selo, foi dado que tirasse a paz da terra. E que se matassem uns aos outros. Foi-lhe dada uma grande espada. Então, é algo que nós estamos até vendo acontecer hoje. Mas eu não me refiro a esse selo para hoje. Apenas estou referindo que isso que o segundo selo mostrou é visível aos nossos olhos. Terceiro selo. Olhei em um cavalo preto, e o que estava sobre ele estava sentado, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E eu ouvi uma voz no meio dos 4 animais, que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. Não danifiques o azeite e o vinho, significa fome. O quarto selo. O quarto selo veio um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia. Foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra com espada, com fome, com peste e com feras da terra. Aqui o texto é mais claro. E o texto aqui, nesse momento, exatamente no versículo 8, diz que quando for aberto o 4º selo, aquele cavalo que simboliza ali poder espiritual, ele vai matar 25% de todas as pessoas vivas na terra. Em números, a Bíblia não mente. Ah, pastor, isso aqui é simbólico. Irmão, só é simbólico aquilo que a Bíblia diz que é simbólico. Se nós começarmos a definir o que é simbólico ou não, podemos dizer que Jesus é simbólico na terra. Podemos dizer tantas outras coisas. A utilização do atributo simbólico precisa de uma autorização do texto, porque o texto tem vida em si mesmo. A Bíblia não recebe o sentido que lhe dão. A Bíblia tem um sentido próprio. Não é porque uma pessoa entendeu de um jeito que a Bíblia falou aquilo. E é por isso que em João 14, 26, o Senhor Jesus disse: o Espírito Santo, o Consolador, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará. E ele vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Muito bem. Então tem que morrer a 4ª parte. Quanto é 25% de 7 bilhões? Bilhões de pessoas. Eu não falei 50 mil de coronavírus na Europa. Eu não falei de 70 milhões da Segunda Guerra Mundial. Eu não falei de 26 milhões da primeira. Eu não falei de 1 milhão de pessoas. Eu estou falando de 7 bilhões. Para essa profecia ser cumprida, para que isso aqui seja verdade, é necessário que morram. Vamos fazer a conta? 25% de 7 bilhões. Que número tem? Acho que é 1 bilhão, 750 milhões. Quase 2 bilhões. Quase 2 bilhões. Não existe isso no planeta. Nunca morreu 25% do planeta de uma vez só. Então, meus irmãos, é muito perigoso essa mentira de que já tocou a primeira trombeta, porque como é que a primeira trombeta tocou se não abriu o 7º selo?
E como é que alguém diz que já abriu o 7º selo, se no 4º selo está marcado a morte de quase 2 bilhões e isso nunca aconteceu? A profecia não precisa de profetas imaginadores do seu sentido. A profecia fala por si. Agora, por favor, você é livre para acreditar na religião que você quiser e eu te respeito. Agora, quem quiser acreditar na palavra e no texto, tem que entender que o 4º selo ocasionará a morte de 25% do planeta. Pastor, mas isso não é desde Adão até hoje? O texto não indica isso. Ah, pastor, eu quero crer assim. Ótimo, eu quero crer na Bíblia. Amém? 5º selo. Vamos ao 5º selo? 5º selo é o versículo 12. Melhor, não, pulou. É o 9. Versículo 9. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamaram com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? É uma visão. É interessante que o Apocalipse ele tem isso, ele tem revelações e tem visões. O capítulo 7 é uma visão, entre os selos do capítulo 6 e as trombetas do capítulo 8 e 9. Isso aí, pastor, é importante deixar para os irmãos que a igreja será arrebatada por muitas pessoas mais leigas que Muito bem. O primeiro selo só será aberto depois que a igreja estiver arrebatada. A igreja estará arrebatada. E após o arrebatamento da igreja começa a grande tribulação. A palavra é clara dizendo que o Senhor nos livrou da ira futura. A palavra é clara dizendo que os filhos de Deus não serão destinados à ira. A palavra é clara dizendo que a igreja não passará pela grande tribulação, apesar de que viveremos os princípios das dores, que são exatamente os dias de hoje. Estamos vivendo hoje. E essa crise do coronavírus, ela será ultrapassada. Ela será deixada para trás. E outras crises piores virão até que aconteça o arrebatamento. O Senhor está dizendo para eu, você e todos nós, é tempo de prestar atenção na iminente volta de Jesus. Prosseguindo, o 5º selo é uma visão maravilhosa, uma visão linda, de pessoas que morreram por amor do testemunho da palavra de Deus. O 6º selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra. Preste atenção nos detalhes. E o sol tornou-se negro como saco de silício. A lua tornou-se como sangue. 3. Quarta característica. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os figos verdes, abalada por um vento forte. Quinta característica. O céu retirou-se como um livro que se enrola. Sexta característica. Todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Sétima característica. Os poderosos da terra, todos procuraram as montanhas e pediram a morte. Eu fui mais lento, mas eu preciso que as pessoas entendam, por favor, que o 6º selo tem 7 características. Eu não quero te confundir com números, por favor. Mas eu preciso que você entenda que isso não aconteceu até hoje. E que se o 6º selo nunca aconteceu, nenhuma trombeta pode ser tocada, porque a primeira trombeta vem do 7º selo. Se o 6º não acontece, o 7º também não. Uma vez que a abertura é progressiva. Você só abre o 4º selo depois que abriu o 3º. Você só abre o 7º depois que abriu o 6º. E o 6º selo, se você achou que o 4º selo já era terrível, morrer 2 bilhões de pessoas, você imagina, 2 bi, imagine o 6º. Olha o que diz o 6º selo. Por favor, preste atenção, me ajude, verifique. Primeira característica do 6º selo, um grande terremoto. Tudo bem, continue. O sol tornou-se negro como silício. Alguém pode me dizer de um terremoto que deixou o sol enegrecido em qualquer lugar do planeta até hoje? Então esse terremoto do 6º selo é algo que nunca aconteceu. Continue, por favor. A lua tornou-se como sangue. Eu não estou falando, irmão, de um episódio isolado. Estou falando do texto. O texto diz que será assim. As estrelas do céu caíram sobre a terra. Por favor.
Alguém tem notícia de um terremoto avassalador que levantou bilhões de toneladas de pó, deixando o Sol escuro no nosso planeta inteiro? Alguém tem notícia de que as estrelas caíram sobre a Terra de uma forma avassaladora? Ah, pastor, mas caem 3.000 meteoritos por dia. Você já tem a resposta na pergunta. Meteoros não são estrelas. São estrelas. Vão cair sobre a Terra meteoritos, meteoros e pedaços de corpos celestes enormes. Prosseguindo. E o céu retirou-se como um livro que se enrola. Você já viu isso? O céu se retirar como um livro que se enrola? E agora o pior, a sexta característica. Todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Isso já aconteceu? Todos. Ah, pastor, isso é simbólico. Por que dizes isso se o texto não fala assim? O texto é literal e isso vai acontecer literalmente. Todos. Nós estaremos no céu. A igreja não estará aqui. Mas muitas pessoas que serão deixadas para trás porque amam mais a este mundo do que a palavra do Senhor, eles vão se lembrar de muita coisa. Muitos filhos de pastores, muitos evangelistas, muitas pessoas que gostam do barulho, mas não gostam da obediência, muitas pessoas também que não gostam do barulho e nem da obediência, muitas pessoas que não gostam da obediência, eles vão ser deixados para trás porque Deus não tem compromisso com o pecado, Deus só tem compromisso com a consagração. Deus tem compromisso com a comunhão conosco. E não podemos andar em trevas e sermos da luz. E não podemos andar na luz e sermos das trevas. O sexto selo nunca aconteceu. O quarto selo nunca aconteceu de forma claríssima. Os demais selos alguém pode até torcer, mas o quarto e o sexto não dá para torcer. Não aconteceu. O sétimo selo diz o quê? Vamos até o Apocalipse capítulo 8. Vamos lá, meus irmãos? E havendo aberto o sétimo selo, fez silêncio no céu por meia hora. Olha que coisa tremenda. O sétimo selo diz que na hora que ele foi aberto, houve silêncio no céu. E nessa visão, João viu 7 anjos. E esses 7 anjos, cada um tinha uma trombeta na mão. São esses anjos que tocam as trombetas de Apocalipse. Essas são as 7 trombetas de Apocalipse. Pastor, tem como o senhor fazer esse percurso de novo, a igreja arrebatada? A igreja arrebatada, Jesus retorna nos ares, ressuscita todos os mortos, justos, puros, os cristãos, e nós somos arrebatados. E vamos às bodas do Cordeiro. A grande tribulação começa, o anticristo é o cavalo branco que entra fazendo aliança com todas as nações, o primeiro selo. Logo após o segundo selo, terceiro selo, o quarto selo, quinto selo, sexto selo, sétimo selo, que é onde eu estou agora. O sétimo selo, lembrando sempre também, irmãos, que a grande tribulação durará 7 anos e que ninguém sabe, a Bíblia não mostra, exatamente em que momento da grande tribulação a falsa paz e a falsa segurança se transformará em angústias devoradoras e tribulações marcadas pela morte e destruição do planeta. Possivelmente ali a partir de algo próximo da metade. Prosseguindo. O sétimo selo é uma visão. Assim que ele foi aberto, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. E João, então, viu algo tremendo. Havia um anjo, que não era aquele das 7 trombetas, que tinha um incensário. E esse incensário, nele havia um incenso, e subia o incenso com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. A sua oração é ouvida pelo Senhor. As suas lágrimas são ouvidas pelo Senhor. Aqui nessa terra nós nascemos, crescemos, envelhecemos e morremos. Mas todas as orações que nós fizemos estão reservadas na eternidade. Se eu e você formos fiéis, e se eu e você andarmos segundo a palavra de Deus,
nós saberemos que se nós estivermos nele e ele estiver em nós, tudo o que nós pedimos será feito segundo a sua vontade. E isso é maravilhoso. Não pare de orar, persevere. João viu que esse anjo jogou o que havia no incensário na terra. Eu vou ler devagar para o irmão entender. E houve depois vozes, trovões, relâmpagos, terremotos. Versículo 6. Os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Então, primeiro anjo tocou a sua trombeta. Versículo 7. Primeiro anjo tocou a sua trombeta. Houve saraiva e fogo misturado com sangue. Foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Aleluias. Não sei se o irmão Leonardo já colocou o versículo 7. Muito bem. Irmãos, como que alguém alfabetizado consegue ler isso aqui e achar que já tocou essa trombeta? Como é que um pastor consegue, como é que um professor consegue falar uma coisa dessa e ninguém se levantar, abrir a Bíblia e mostrar que o texto diz que não, isso é impossível de ter acontecido? Pastor, mas e o incêndio na Amazônia? Irmão, eu vou ler o texto de novo. Por favor, lê comigo, ó. O primeiro anjo tocou a trombeta. Olha o texto, gente. Houve saraiva e fogo misturado com sangue. Então não pode ser fogo da Amazônia, gente. Porque a origem do fogo é a queda de objetos incandescentes do céu. Saraiva. Mas continua. Foram lançados da terra. Amém. Que foi queimada na sua terça parte. Já queimou a terça parte da terra? Mas peraí que a profecia não acabou. Queimada a terça parte das árvores. Olha isso aqui, irmão. Toda a erva verde foi queimada. Irmão, tem capim no seu quintal? Porque se tem, então mentiram para nós, irmão. Aqui está dizendo que toda a erva verde foi queimada. Vai ter que chamar isso de simbólico para poder dizer para alguém que isso já tocou? Por favor. Agora nós somos crente raiz, nós cremos é na palavra. Nós não cremos se alguém tem 50 anos de ministério, se alguém tem 5 ou se alguém tem 500. Nós cremos no que está escrito. Vale o que está escrito. Jesus é contagiante, a Bíblia é contagiante. Não é só o coronavírus estar repreendido em nome de Jesus e queimado, não. É também todo tipo de distorção do texto. Já foi tocada a primeira trombeta, irmão? Queimou toda a erva verde, irmão? Tem capim no seu quintal, irmão? Vamos para a segunda trombeta, irmão? A segunda é pior que a primeira. E o segundo anjo tocou a sua trombeta. Foi lançado no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo. Tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar. E perderam-se a terça parte dos navios. Irmão, se a terça parte dos navios hoje explodirem, não cumpriu essa trombeta. Por quê, pastor? Porque está dizendo que tem que cair uma montanha no mar. Eu não fiquei informado se caiu uma montanha no mar. Não caiu montanha no mar. A segunda trombeta foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo. A NASA está dizendo constantemente que asteroides se aproximam da Terra. Aí bate a profecia. Agora dizer para mim que estão afundando os navios, e isso é a profecia da segunda trombeta? Puxa vida. Será que ele não imaginou que eu ia ler o texto? Aqui está sendo claro. Tem que cair uma montanha de fogo no mar. Depois que essa montanha cair, aí sim, a terça parte dos navios será destruída e a terça parte das criaturas do mar. Então, meu querido, se você acordar de manhã, ver na Praia da Costa um monte de peixe morto, não é essa profecia. Porque essa profecia, repita comigo, tem que cair uma montanha no mar.
Amém? Tá bom. Terceira trombeta. Pastor, mas se não aconteceu nem a primeira, como é que vai acontecer a terceira? Pode parar aí. Não, deixa eu terminar, deixa eu ler elas. Nenhuma delas aconteceu. Olha a terceira. Tocou a terceira trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como a tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios, e sobre a fonte das águas. E o nome da estrela era Absinto. E a terça parte das águas tornou-se como absinto. Muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Novamente, uma estrela que cai do céu. Porém, essa tem nome. Então já começamos a prestar atenção de uma forma diferenciada. Por quê? Porque quando recebe o nome, ou quando recebe um diferencial, eu preciso procurar os detalhes e estar atento aos detalhes. Porque pode ser simbólico. Pode ser, não quer dizer que será, mas temos que estar atento a isso. O quarto anjo tocou a sua trombeta. Vamos ouvir então qual seria a quarta trombeta, por favor? Versículo 12. O quarto anjo tocou a trombeta. Foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Irmãos, aonde está a volta de Jesus aqui na quarta trombeta? Eu vou ler de novo. Aqui tem 7 linhas. Eu não vi, vou ler outra vez. Porque me perguntaram se a volta de Jesus é a quarta trombeta. Se estamos vivendo a quarta trombeta. Irmãos, eu não estou criticando ninguém, eu estou tentando aprender com eles. Mas está difícil, porque o texto não deixa. E o quarto anjo tocou a trombeta. Foi ferida, estou procurando a volta de Jesus. Foi ferida a terça parte do sol, a terça parte da lua, a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse e a terça parte do dia não brilhasse, semelhantemente à noite. Não tem nada na volta de Jesus. 8 horas escuras. Né? Isso significa, se alguém disser, a irmã Alessandra me disse aqui que alguém perguntou a ela se nós já estamos vivendo essa época. O irmão, quantas horas tem o dia? 12. 24, perdão. 12 tem a parte do sol, né? A parte iluminada. 24 horas. Para a terça parte do dia não brilhar, então 8 horas tem que ser noite. Né? Além da noite. Além da noite. Porque aqui fala semelhante à noite. Está acontecendo hoje, igreja? Porque eu não vi. Hoje eu acordei e vi o dia tão lindo. Foi até um dia de calor. Eu vi as pessoas andando nas ruas, assim, fazendo exercício. Meus amados, isso não aconteceu. Ah, pastor, eu não quero crer assim não. Eu te respeito e te amo. Mas a Bíblia diz que a quarta trombeta é marcada por explosões no sistema solar. No nosso sistema solar. E uma das fontes é o próprio Sol. E se você pesquisar, por favor, dever de casa, astronomia, pesquise nos últimos 10 anos as notícias sobre o aumento exponencial das explosões solares. A palavra de Deus diz que quando o quarto anjo tocar a sua trombeta, o Sol explodirá de uma forma tão intensa que ele perderá a terça parte da sua força. E não será somente o Sol. Estrelas do nosso sistema solar, planetas serão atingidos, satélites de planetas serão atingidos. No caso, a Lua, está escrito aqui. A Lua é satélite de um planeta do nosso sistema solar. Portanto, amados, a quarta trombeta não aconteceu, mas vai acontecer depois que Jesus voltar. Quinta trombeta. O quinto anjo tocou a sua trombeta, e é interessante lembrar do versículo 13, entre a quarta e a quinta, eu tenho um fenômeno muito importante. Olhei, 8, capítulo 8, verso 13. Olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda vão tocar. Irmãos, a terra já está avassaladoramente abatida.
6 selos. Pelos 7 selos, né? Sendo 6 diretos e o 7º selo as trombetas. A terra já está avassaladoramente destruída pela primeira trombeta, pela segunda, pela terceira e pela quarta. O povo foi engatado com quase ninguém, pastor. O povo, os humanos já estão em número reduzido. Ainda me vem 3 ais. O ai da 5ª trombeta, o ai da 6ª e o ai da 7ª. O ai da 7ª é o pior deles. O ai da 5ª trombeta. O que é um ai? Ai vai acontecer algo dolorosíssimo sobre a terra. Mas é uma terra que já está assolada. Irmãos, vocês fazem ideia do que o corona fez? Perto disso é nada. E eu queria lembrar um ponto muito importante. O corona me ensinou muitas coisas. Uma delas, se as pessoas não melhorarem, agora que elas têm tempo de orar e jejuar, o problema não era o trabalho, é falta de caráter. Porque tempo para orar e jejuar o povo está tendo. Outra coisa que o corona me ensinou. Se associar o corona com o ebola, as pessoas vão morrendo mais rápido na rua. Todos os governos afetados, o anticristo ele vai ser solicitado. Quando nós tivermos um vírus que mata as pessoas em questão de horas e não dias, os presidentes de república, os reis da terra, vão implorar por um governo mundial a fim de garantir a vida humana. Então, não estou dizendo que será assim, mas tenho uma enorme desconfiança de que novas crises virão, e piores do que essa, até o arrebatamento. Se Deus assim quiser. A 5ª trombeta é uma visão extraordinária. Talvez você não queira crer, mas é o que diz a Bíblia. E o 5º anjo, capítulo 9, verso 1. E o 5º anjo tocou a trombeta, viu uma estrela que do céu caiu na terra, foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Viu como é que quando é simbólico, a própria Bíblia já fala que é simbólico? Se a estrela caiu na terra e tinha uma chave, você já entendeu que é simbólico. Tudo bem. E abriu o poço do abismo. Poço do abismo significa lugar profundo. Subiu uma fumaça muito poderosa desse poço. Ela era tão poderosa que essa fumaça escureceu o sol e o ar. E o sol já está arrebentado lá na trombeta anterior. E na fumaça, ou da fumaça, vieram gafanhotos, que encheram a terra. E a esses gafanhotos foi dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem à verdura alguma, versículo 4, nem à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. Foi-lhes permitido, não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. Então, vou parar aqui para a gente não confundir. Vem uma estrela do céu, simbolicamente falando, como diz o texto, e vai abrir o abismo. Quando abrir o abismo, sairá a fumaça escurecerá o sol e o ar. Da fumaça sairão monstros, como gafanhotos. Esses gafanhotos não vão comer as pessoas, ou melhor, não vão comer a erva, eles vão apenas causar dor. Causar dor por 5 meses. Em todas as pessoas que não têm o sinal de Deus. Porque na grande tribulação, a visão do capítulo 7 que nós saltamos, é que haveriam 144 mil pessoas judias pregando a palavra de Deus. E aqueles que crescem seriam assinalados como servos de Deus. E esses assinalados, eles vão ser martirizados por amor do testemunho da palavra. Não pense você, eu vou ficar aqui na grande tribulação, depois eu morro como mártir. Se não der tempo de morrer como mártir? Se você morrer de tudo que vai acontecer, dos milhares de coronas, dos milhares de ebolas, dos milhares de sarampo, de varíola, ou de violência, ou de terremoto, ou de tsunami, ou de fome, ou de sede. Não fique, meu irmão, para trás. O Espírito Santo não quer deixar ninguém para trás. O Espírito Santo não vai deixar ninguém para trás. Ele só vai deixar para trás aqueles que não estão nele. Então, se você está desviado por causa de um namoro, está desviado por causa de dinheiro, está desviado por causa de prostituição, está desviado por causa de idolatria,
Hoje é o dia de você voltar para o primeiro amor, para o altar do Senhor. Você não foi criado para ser instrumento da idolatria, da feitiçaria, nem para ser instrumento da incredulidade, nem da carne, do mundo, do diabo. Eu e você fomos criados para termos um arrependimento verdadeiro que nos leva a uma comunhão transformadora pelo poder do sangue de Jesus, o nosso Redentor. Gerados pela palavra de Deus, habitados pelo Espírito Santo, tabernáculos da presença de Deus. Não perca seu primeiro amor. Não perca Jesus. Guarda o que tens. Se hoje está difícil, como será amanhã? Guarda o que tens. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém perca a sua coroa. Meus amados, pastor, é isso que diz a Bíblia? É. Eu chamei de monstros, por quê? Porque eles são semelhantes a cavalos. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão, desejarão a morte e a morte fugirá deles. Por 5 meses. Por 5 meses. Versículo 7 diz que esses gafanhotos eram semelhantes a cavalos. Que sobre a sua cabeça haviam coroas semelhantes a ouro. E o seu rosto era rosto como de homem. Então cuidado com essa ideia de que quem recebe coroa é do bem. O cavalo branco recebeu uma coroa. E cada cavalo desse aqui, com cada gafanhoto desse, tamanho de um cavalo, tinha uma coroa na cabeça também. Porque é um símbolo de vitória. E Deus permitirá que eles tenham essas vitórias e depois eles serão destruídos. Eles tinham cabelos como de mulheres e os seus dentes como de leão. Eles tinham couraças como de ferro e o ruído de suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. Tinham caudas como de escorpiões e aguilhão na cauda. E o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. Eles tinham um rei, o anjo do abismo. Em hebreu seu nome é Abaddon, em grego Apolion. Esse é o primeiro ai. Mas ainda restam 2 ais. Só o primeiro ai. Pastor, eu não quero crer nisso. Seu direito, eu te amo e te respeito. Quinta trombeta. Mas se alguém te perguntar o que diz a Bíblia, é isso que a Bíblia diz. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Mateus 24, 35. 6ª trombeta. Seremos mais rápidos. O 6º anjo tocou a sua trombeta. E eu vi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus. Ao qual dizia ao 6º anjo que tinha trombeta. Olha, irmão, foi o único anjo que recebeu a ordem ali direta, clara, revelada aqui. Solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Esse rio Eufrates, ele já teve o seu curso mudado várias vezes. Mas hoje, atualmente, ele está ali na Mesopotâmia, no Antigo Oriente Próximo. E hoje ele perpassa 3 países, a Turquia, a Síria e o Iraque. Esse rio Eufrates, eu talvez aqui chutando, posso colocar um pedacinho do Irã, um pedacinho de nada do Irã, se fosse o estilo antigo. Talvez outros países ali naquele lugar, um pedacinho da Jordânia, não sei agora. Mas naquela região do Antigo Oriente Próximo, ali no finalzinho do Crescente Fértil, nós temos 4 anjos presos lá agora. E esses 4 anjos serão soltos. Se vocês acham que o mundo está violento, se vocês acham que tem problemas no mundo, fique para a grande tribulação. Fique para a grande tribulação, porque aí você vai perceber, meu filho, minha filha querida, que nós vivíamos num paraíso. Muito bem. Meus amados irmãos, eu vou ler o verso 15. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para hora, dia, mês e ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. Matarem. Esses anjos matarão 30% de quem estiver vivo naqueles dias. Só que eles não estarão sozinhos. Eles virão com exércitos. E o número dos exércitos dos cavaleiros deles eram de 200 milhões. 200 milhões.
Meu irmão, se somar todos os exércitos do planeta Terra hoje, não dá 200 milhões de soldados. 200 milhões. E de anjo. Você imagina a diferença que é um anjo para um soldado. E assim prossegue-se. Né? Aí no caso, eu peço aos irmãos para ler o que eles vão fazer com cada um. E aí eu tenho o capítulo 10, que é uma nova visão. Capítulo 11, uma nova visão. Capítulo 12, uma nova visão. Capítulo 13, o anticristo, a visão do anticristo. Capítulo 14, também a visão dos remidos. Capítulo 14, os anjos que proclamam os juízos de Deus sobre a terra. E vem até a 7ª trombeta. A 7ª trombeta, meus amados irmãos, o 7º anjo, quando ele toca a sua trombeta, se abre 7 outros anjos. Onde é isso? Aqui, no final do capítulo 15, indo para o 16. E a partir desse momento, desses 7 anjos, com 7 taças da ira de Deus, serão derramadas 7 taças da ira de Deus sobre a terra. 7 taças. E cada taça da ira de Deus sobre a terra tem mais um sofrimento extraordinário em cada taça. Então, pastor, pega lá para lembrar para de novo. Então nós vamos pegar agora. Vamos deixar as taças para a terça que vem, amados. Porque tem pessoas que entraram depois e tem muitas perguntas. Então vamos repassar. Arrebatamento, primeiro selo, segundo selo, terceiro selo, quarto selo, quinto selo, sexto selo. 7º selo, abre-se as trombetas. Primeira trombeta, segunda trombeta, terceira trombeta, quarta trombeta, quinta trombeta, sexta trombeta, 7ª trombeta, abre-se as taças. Anuncia as taças. Primeira taça, segunda taça, terceira taça, quarta taça, quinta taça, sexta taça, 7ª taça. E cada taça dessa, só para os irmãos terem ideia, cada taça dessa é chamada de taça cheia da ira de Deus. Cada taça tem esse nome, está aqui no versículo 7, capítulo 15. Cada taça se chama cheia da ira de Deus, que vive para todo sempre. E vem a primeira taça, que é o capítulo 16, versículo 2. Vem a segunda taça, vem a terceira e assim por diante. E 2 elementos não podem ser esquecidos. Mesmo debaixo do grande sofrimento, mesmo debaixo do enorme sofrimento, muitos ainda vão blasfemar de Deus. Não pensem vocês, irmãos, que quando acabar essa quarentena, seja pelo governo ou pelo povo, quando ela acabar, as pessoas voltarão às prostituições, voltarão às idolatrias, voltarão aos homicídios, voltarão à cervejada, voltará tudo isso. E muitos se esquecerão de Deus. Do mesmo Deus que eles estão pedindo agora proteção, livramento, do mesmo Deus. Só que eu também tenho uma segunda observação. Milhões que se levantaram não vão mais parar de vencer. Milhões que se levantaram vão dar frutos. Milhões e milhões e milhões que se levantaram serão profetas da geração. Aleluia, glória a Deus. E assim, irmãos, eu encerro a palavra de hoje. Na semana que vem, explicamos as taças da ira de Deus. Alguma pergunta? Pastor, perguntaram aqui que na parábola das virgens a porta se fechou. E Noé também a porta se fechou. Então, estão perguntando aqui, como pode ser que na grande tribulação haverá salvação? Sim. Porque há a diferença do método. A porta se fechar, em Mateus capítulo 25, de 1 a 10, é para sinalizar a época da graça. Não existe um salvo na grande tribulação chamado de justo. Todos os salvos da grande tribulação são chamados de mártires. Agora, aqueles que são salvos hoje são chamados de justos. A salvação hoje é pela fé em Cristo. A salvação hoje é porque cremos no sangue de Jesus e experimentamos o perdão libertador dos nossos pecados. Somente 2 versículos para cada irmão conferir, né? O Romanos 5:1 com Efésios 7. Essa é a salvação de hoje.
sendo justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Então, quando Romanos 5.1 se encontra com Efésios 1.7, eu tenho a salvação, a nova criatura, o Filho de Deus, a morada do Pai. Tudo bem. Agora vamos ao Apocalipse. Quando nós olhamos o capítulo 7 de Apocalipse, o capítulo 5 de Apocalipse, o capítulo 14, nós encontramos as pessoas que foram salvas sendo chamadas de mártires. E que foram salvas porque deram suas vidas por amor do testemunho e da palavra de Deus e não aceitaram o sinal do anticristo. Sim, podemos conferir, por favor. Eu poderia, eu mesmo, fazer uma pergunta aqui, porque tem uma pergunta muito simples. Aqui, meus amados, olha, versículo 14 do capítulo 7. Mas aí você teria que ler o versículo 12 também. Vamos ler do 12 a 14 para compreender? Amém, louvor e glória e sabedoria e ação de graças, honra, poder e força ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Está lendo comigo, amado? Versículo 14. E eu disse-lhe, João falando, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. E aí ele vem explicando embaixo as características e a salvação que receberam. E mais adiante, são chamados mártires. Então, quando nós temos o indicativo de que eles deram a vida e não morreram em vão, mas morreram por amor do testemunho, eu preciso entender, irmãos, que o tempo de seguir a Jesus é agora, e não esperar a grande tribulação. Apocalipse 6, o 10 e 11 também fala. Apocalipse 6, 10 e 11. Clamavam com grande voz, dizendo, até quando, o verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos cabelos sobre a terra? E a cada um foi dada uma comprida veste branca, lá pelo sangue. Veste branca. E foi-lhe dito que repousassem, até que também se completasse o número dos seus conservos irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram, por amor do testemunho da palavra de Deus, que é o verso 9. Esse é exatamente o quinto selo. E também no capítulo 14, também vai reforçar essa visão. Aí alguém pergunta assim, pastor, só haverá salvação para judeus na grande tribulação? Irmão, eu também ouvi essa pergunta recentemente. Eu gostaria que você lesse comigo Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Por favor. Aleluias. Pode ler, um dos irmãos? Vamos ler aqui para vocês, né? Estou pensando que estou na igreja. Vamos lá. E cantavam um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homem de toda a tribo, língua, povo e nação. Eu não consigo entender nesse versículo que a salvação seria só para judeus. Ah, mas são os judeus que vivem em todas as nações. Tudo bem, me mostre o texto dizendo que são os judeus. Aqui está dizendo todo homem. As testemunhas também, né, pastor? As duas testemunhas e os centuriões vêm pregando por toda a terra, né? Não podemos esquecer que o capítulo 10 de Apocalipse mostra que existem duas testemunhas pregando o evangelho em toda a terra. Existem 144 mil judeus pregando no capítulo 7. E existe um anjo, o anjo do evangelho é terra, pregando em toda a terra. Então, por que Deus enviaria 144 mil pregadores, duas testemunhas e um anjo, se Ele não quisesse salvar as pessoas? Ele sim quer salvar as pessoas. Porém, essas pessoas são chamadas mártires. Por isso, amados, precisamos aproveitar o tempo de hoje. Amém. Mais alguma pergunta? Pelo Espírito é difícil, né, pastor? Pela graça. Exatamente. Se hoje, na época da graça, aleluia. E se houver alguma pergunta, nós respondemos agora. Se não houver, nós estaremos na semana que vem falando das taças da ira de Deus,
sobre o final da grande tribulação. Qual é o projeto de Deus para o final da grande tribulação e as taças da ira do Senhor. E o mais importante, irmão, se você conhece pessoas de igrejas que falam que Jesus vai voltar antes, no meio ou depois da grande tribulação, eu queria lhe pedir uma coisa muito importante. Eu queria lhe pedir em nome de Jesus, eu tenho certeza que posso falar assim. Não entre em contenda de palavras. 2 Timóteo 2,24 diz assim: ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para ensinar, manso, humilde, apto para ensinar, manso, sofredor. Então não entre em contendas, não brigue com ninguém, somente ame as pessoas. Eu não discuto com as pessoas, quando encontro com esses irmãos amados, eu os recomendo a estar preparados para a volta de Jesus. Porque não é o tipo de diferença que leva ao inferno. Você quer ver uma diferença que leva ao inferno? Maria salvar alguém. Eu amo Maria, mas ela não salva ninguém. Sabe por quê? Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então ela não pode salvar. Você quer ver outra diferença que tem a ver com salvação? Pecado. Quem está em pecado não há de ser salvo. Por quê? Porque o sangue de Jesus Cristo tira o pecado do homem. Nós somos candidatos ao pecado. Escolhemos pecar. O sangue de Jesus nos dá poder para não pecar. E outras menores ou maiores diferenças. Mas em relação a diferenças sobre se vai subir no meio antes, fica preocupado em subir. Eu te garanto que quem estiver preocupado em subir, tem mais chance de subir. Muito obrigado, Senhor te abençoe. Vamos orar, meus irmãos, em nome de Jesus. Irmãos, é tanto nome que subiu ali que eu não sei mais quem subiu. Muito obrigado pela sua presença, é um privilégio ter você ao nosso lado. Vamos orar? Pastor, alguns irmãos pediram oração, teve um irmão que pediu oração por um familiar, acho que ele está com câncer, o outro familiar também está enfermo. Cura divina. Irmão, nós vamos orar por cura divina. Eu quero te pedir um favor. Você crê que Jesus cura? Então você vai falar: Senhor, queima esse câncer. Senhor, queima esse câncer agora. Queima esse coronavírus. Irmãos, por favor, Deus usa a medicina. Mas também Deus é maior que a medicina. Nós precisamos trabalhar ciência e fé, sem que a fé seja um adereço da ciência. Por favor. Deus é Deus do impossível. Nunca se viu tanto médico desenvolvendo espiritualidade, porque eles estão vendo que Deus é Deus do impossível. Então nós precisamos dizer: Jesus, queima o coronavírus, e queima as outras pestes, e queima esse câncer em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos orar agora. Pai querido, pelo poder do Teu nome e do Teu sangue nós clamamos, e pedimos a Ti, ó Pai, que venha queimar esse câncer agora nessa família. Venha aqui, Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Vai ter o louvor? Não? Quinta-feira terá culto, irmãos? Quinta-feira, dia 9 de abril, às 8 horas. Pastor, teremos. Sempre assim. Então, quinta-feira, nós estaremos aqui às 8 horas, louvando ao Senhor em nome de Jesus. E na terça, continuaremos o Apocalipse, para a glória de Deus. O amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo seja com toda a igreja, desde agora e para sempre. Amém.